Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Missionando, uma parceria da APMT e a IPPTV. Eu sou Emael Ben de Castro, missionária da APMT, e estou aqui também com meu colega missionário Kleber Macedo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Missionando. Hoje o nosso tema, nós vamos falar aqui sobre missões na África Ocidental e os desafios culturais dessa região. Vamos falar sobre como pregar o evangelho nessa realidade, quais são os desafios culturais enfrentados, quais as principais religiões. Principalmente hoje nós vamos falar sobre 2 países, né? A África Ocidental é composta de 16 países e hoje nós vamos falar sobre Guiné-Bissau e Senegal. Então fica com a gente até o final, curta, compartilha com outras pessoas para você conhecer um pouquinho mais da realidade destes países. Isso, e para falar sobre esses países, nada mais, nada menos que nossos convidados que estão aqui, né? O pastor Basílio e a Gislene também. Sim. Eles são missionários, trabalharam na região por 20 anos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, Emma, de estar compartilhando um pouco daquilo que Deus, através de nós, pela sua graça, realizou nessas 2 décadas ali no continente africano. Agradeço também, passou tão rápido, mas foi uma experiência rica, 20 anos. Aprendemos muito, aprendemos mais do que ensinamos, foi realmente uma experiência maravilhosa. Que bom ter vocês aqui, nada como uma experiência mesmo, alguém que passou. Vocês vão compartilhar um pouquinho com a gente como é, porque tem muito trabalho ainda a ser realizado, e com as suas dicas, com as suas experiências, vocês podem também encorajar outras pessoas. Mas nós queremos saber de onde vocês são, qual é a região de origem. Vocês já nasceram num lar cristão, se converteram? Como foi esse ardor missionário no coração de vocês? Eu sou do estado de Mato Grosso, né? Interior, uma cidadezinha por nome de Poxoréu, e tive a oportunidade de estudar na escola evangélica do Buriti, uma escola de missionários americanos, família Homero Moser. Então, lá era uma escola evangélica e ali eu conheci o evangelho e Deus começou a trabalhar na minha vida a partir daquele momento. Depois vim congregar na igreja presbiteriana do Areão, Cuiabá, onde na época era uma igreja, e até hoje continua, né? Uma igreja bem missionária, e tinha conferências missionárias, e em uma das conferências missionárias, no sábado à noite, foi onde que Deus falou através do missionário, falando da necessidade do continente africano de conhecer Cristo. E ele colocou uma proporção, né, a cada missionário, nem lembro o número na época, a cada missionário tinha que alcançar não sei quantas mil pessoas, e que Deus estava desafiando aquela noite, jovens, porque era juventude ali, né? Para esse desafio. E ali fui na frente, foi eu, um grupo, o missionário orou por nós e ali tudo começou. Esses 20 anos lá no continente africano começou em uma noite de sábado, os jovens reunidos e um missionário pregando. E a graça impactando o coração. Que importante, né? As conferências missionárias nas igrejas, a presença do missionário, né? Trazendo essa realidade dos campos. Sim. Aí Deus vai despertando os novos vocacionados, né? Exatamente. E hoje a gente tem que continuar fazendo isso, né? Porque verdade. A minha experiência foi parecida também, não nasci em lar cristão. E de Maringá, minha família migrou para Mato Grosso, né? Cuiabá, onde a gente se conheceu. E através de uma amiga, ela falou da importância da Bíblia e eu comecei com 13 anos a estudar. E entrei na mesma igreja que Basílio, então nós éramos amigos de igreja, da mesma mocidade. Então, se você casar, tem que casar com um amigo, né? Isso mesmo. 8 anos de amizade. Fica a dica isso. E numa conferência, não a mesma, também numa conferência para jovens, um outro pregador veio falar sobre a África e eu fui impactada. E em tempos diferentes começamos o nosso preparo e nos casamos.
era tão interessante que para a mocidade os dois vão para a África, a gente não conseguia enxergar. E éramos amigos e aprove a Deus, né, nos unir para fazer esse trabalho. E foi numa conferência também, na mesma igreja. Uau, olha a importância, né? Que bacana. Muito bom. E essa parte desse processo também, você é enfermeira, né? Estudou, né, com esse objetivo? Ou como que foi essa? Sim, eu já tinha desejo de usar alguma profissão na obra. Então, já estudei, fiz enfermagem com esse objetivo. Então, quando vocês se casaram também, os dois já sabiam que tinha esse chamado para a África. Sim, mas a diferença é que Basílio queria ir para Guiné-Bissau. Então, ele orava e desejava ir para Guiné-Bissau. E eu queria ir para Moçambique. Sim. Então, namoramos, noivamos, nos casamos e agora? E foi muito interessante que nós entramos para a PMT e na reunião nós já fomos com esse propósito. Nós vamos falar o desejo do nosso coração, que é o continente africano. Basílio quer ir para Guiné-Bissau, Gislaine para Moçambique, e nós vamos entender que o direcionamento que a missão der vai ser o direcionamento de Deus. E na reunião eles falaram, a nossa necessidade é Guiné-Bissau. Então, entendemos isso de Deus e deu tudo certo. Isso foi em 2003. Isso, e é tão importante chegar e com esse coração aberto, né, para o direcionamento de Deus, porque a agência também recebe essas necessidades e o perfil dos missionários que se apresentam muitas vezes oferecem esses lugares para cobrir, para atender essas necessidades. E a gente precisa estar mesmo com esse coração aberto, né? E se arrependeram ter ido lá? Como é que foi? Uma benção. Vamos para Guiné. Aí, quando chegou no final dos 10 anos de Guiné, aí eu virei para a Giza e falei, olha, se você quiser Moçambique agora é a hora. Podemos, agora é a hora. Mas não, foi uma bênção para nós. Foi muito bom. Foi muito bom e nós temos, não só nós, como nossos filhos também. Eles nasceram lá? Não, eles nasceram no Brasil. Sim. Mas nós fomos em 2003 e eu fui grávida, sem saber. Então o terceiro nasceu lá. E aí tive algumas complicações, retornei para ganhar nossa primeira filha, mas assim, a nossa experiência foi... a Daça nasceu no Brasil, a mais velha, voltou com 2 meses para Guiné-Bissau. Gabriela nasceu no Brasil, coincidiu com as férias e voltou com 3 meses para Guiné-Bissau. E o Ian, que foi o mais velhinho, com 6 meses. Então tivemos 3 experiências dos nossos filhos que voaram antes de andar. Uau. Bênção, né? E essa experiência de Guiné-Bissau, chegando lá, como é que foi? Vocês já conheciam o contexto, estudaram? Porque na época não tinha ainda esse boom da internet, que hoje você pode pesquisar e sabe muita coisa antes de você chegar no campo. Como é que foi? Foi, na verdade, a primeira coisa, né, que eu vi país colonizado por Portugal, né? Falei, eu tô tranquilo, português... De boa, vou chegar e chegamos na capital, fomos para a região leste do país, uma cidade chamada Gabo, e aí ali cheguei e tal, e a Giza, ficamos na casa de um missionário primeiro, num quarto, na casa do missionário, até encontrar, alugar casa, tudo, e com aquela ideia, né, aquela informação da internet, Guiné-Bissau, ex-colônia portuguesa, língua portuguesa. Aí eu saio, vou para a feira comprar uma coisa que a Giza pediu, né? E chegando lá, conversando português com o rapaz, e ele, com aquela fisionomia, não estou entendendo nada. E aí depois eu comecei a ver que, na verdade, eles usam a língua corrente, tem um crioulo. O crioulo, o crioulo é uma junção aí da língua colonizadora, português, com a língua nativa ali, e aí se torna um crioulo. Sim. E
E aí cada etnia, que são 27 grupos étnicos, dentro das suas casas e dentro das suas aldeias, cada um fala a sua própria língua materna. Nossa. Fula, Pepel, Mandinga, Nalu, Felupe, cada um fala a sua própria língua dentro da sua casa e dentro das suas tribos. E eles preservam essas línguas mesmo tendo poucas pessoas falando? Eles preservam. Eles preservam. Porque a gente está preservam. vendo aqui no Brasil que estão Essa perda morrendo linguística, muitas línguas. Claro que vai se perdendo com Sim. o tempo, mas não na velocidade como tem se perdido no Brasil. Lá eles ainda, muitas pessoas vivem ainda no contexto de aldeia, né? Então isso ajuda a preservar. E uma outra coisa que, no meu ponto de vista, é a questão familiar, né? Eles vivem em família, eles vivem em grupo muito mais do que no Brasil. Então, eles passam, eles ainda têm muita oralidade, então isso ajuda a preservar a língua. E aí já foi esse primeiro choque, então, falando assim, português não vai resolver nada, vou ter Aí que nós aprender a tivemos língua. um professor de crioulo, que eles estavam nos ensinando, aí nós fomos aí caminhando. Aí, Tiveram que aprender, então, Sim, crioulo. Tivemos sim, que sim. aprender o crioulo. Vocês E- falam, os seus filhos devem falar. A mais velha Eu- lembra a- mais. E já tem a Bíblia, né? Foi traduzida pela missionária Isabel, uma missionária que chegou na década de 70 em Guiné, e ela traduziu a Bíblia para o crioulo, o Antigo e o Novo Testamento, Olha. que é usado nas igrejas em Guiné-Bissau, igrejas evangélicas. Esse contexto de crioulo é um pouco mais no interior, porque na capital Isso. as boa pessoas observação. falam mais português. Na capital já é mais na natural. capital já é mais. E a faixa etária, os jovens que frequentam a escola também, eles já falam Também. português. A educação É, A educação, isso aí em português. português. Aí português, já é. tem muito. Tem um grupo. E qual que é a realidade religiosa do país? Quando vocês chegaram, já tinha igreja lá, não tinha igreja? Como que foi esse processo? Qual a principal religião ali? Então, quando nós chegamos, a respeito, já tinha algumas igrejas, e a igreja presbiteriana onde nós trabalhamos por 10 anos estava iniciada já pelo Processo. missionário José Dilson. Uhum. E aí nós demos continuidade ao trabalho que ele já tinha iniciado. Mas só que, como houve. Na verdade, a chegada do evangelho em Guiné foi se montado houve várias. Missionários de várias denominações. E presidente da missão UEC. E aí começaram a surgir as igrejas. Qual o nome colocar? Certo. E aí depois eles não queriam dar nomes denominacionais, criaram Igreja Evangélica da Guiné-Bissau. Então tem essa Igreja Evangélica da Guiné-Bissau, que tem até um concílio nacional, tudo. E aí depois dela começaram a chegar, através das missões, as igrejas, Igreja Batista, Denominações. as denominações, né? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Então, essa de Gabo foi a primeira. Foi a primeira primeira. igreja presbiteriana. É a central lá, poderíamos dizer assim, de Guiné-Bissau, né? Foi a primeira implantada na região leste do país. E qual é a religião predominante de Guiné? O animismo, né? É. O animismo, na nossa época, o islamismo ainda estava bem abaixo, agora aumentou bastante. O islamismo vem aumentando muito em sim. Guiné-Bissau. Por exemplo, está havendo antes, por ser um país assim bem mais de tradição, o animismo era bem uma porcentagem muito grande. Mas com o decorrer do tempo, eles estão quase nivelados em porcentagem. Já está quase igual. Isso já está quase igual. E- E também não deixando de dizer, porque há uma coabitação aí, né? Entre o animismo e o islamismo. Há um sincretismo aí das duas, ao mesmo tempo que você vê alguém indo na mesquita fazer as orações diárias, mas você pode ver também ele indo num lugar sacro, debaixo de uma árvore, levar o leite, levar a oferenda para os espíritos, simultaneamente. E esse é um perigo também das igrejas evangélicas, das igrejas
que estão sendo implantadas, plantadas. assim, uma boa observação. Deve-se tomar muito cuidado com essa ideia, com essas duas coisas junto, porque o povo africano, a cosmovisão, tem uma cosmovisão meio politeísta, né? E não é difícil você acrescentar mais um no panteão aí dos deuses. Então, tem que mostrar através do evangelho, né? Um evangelho contextualizado, dentro da realidade do povo e apresentar ali pelo Cristo. E nesse contexto, a gente sempre fala que uma coisa boa é quando o missionário tem a oportunidade de trabalhar de uma maneira mais global, diária, com os membros da igreja, para que ele possa alcançar isso, não só naquele contexto de igreja domingo ou numa reunião semanal, mas que seja a vivência. O missionário consiga ter essa oportunidade de vivenciar com as ovelhas. Nós tivemos o privilégio de fazer isso, conviver dentro do casamento, na criação de filhos. Então, você tem a oportunidade de trabalhar mais isso, o evangelho, e que você entenda toda essa questão de outras religiões que eles agregam. E você só vai entender isso quando você convive diariamente, de maneira assim, bem enfática mesmo na vida das pessoas a quem nós estamos pregando o evangelho. Essa proximidade é extremamente importante, porque é nela que você vai ter aí o conhecimento mais profundo da cosmovisão do povo, dos traços culturais, dos costumes, das tradições orais que são passadas de família. Entendeu? Aí você, aproximando na convivência, na conversa diária, você vai detectando, e na medida que vai detectando, vai reparando essas coisas com a apresentação do evangelho e orientando. E é importante, então, um missionário ser extremamente relacional para atuar nesse contexto, porque acaba tirando um pouco da privacidade, né? Que às vezes não, isso aqui é meu, né? Aqui é meu limite, mas na medida que nessa convivência, nessa abertura, né? De fazer essas coisas de rotina normal, né? Para também captar as coisas para perceber, né, onde está o sincretismo. Porque ninguém vai trazer uma lista, né, e ninguém vai falar. Você tem que perceber, tem que entender, tem que ouvir, tem que estar atento para poder direcionar e caminhar junto, né, no estudo da palavra e como que isso se aplica, se a pessoa já está entendendo ou não, tirar as dúvidas, né. Isso é muito Sim, aí a gente vê a importância do preparo do missionário para ir para o campo, né? Porque se ele chega nesse afã logo de querer pregar o evangelho, o que ele pode fazer é criar uma igreja sincrética sem perceber. E aí depois de anos falar, ixi, mas eles não se converteram de verdade, né? Então por isso que é importante ter essa preparação para você chegar e primeiro entender a cosmovisão, como que eles veem, como que eles se relacionam, qual a ideia de divindade deles, para depois pregar o evangelho para eles, né? Exatamente. É muito interessante, Cléber. Para o africano, o africano, a religião e as coisas cotidianas, tudo faz parte, não tem separação. O mundo espiritual envolve tudo. Se você, por exemplo, nós tivemos uma amiguinha da Gabriela, uma menininha, os 2 últimos anos de Guiné, estavam morando numa aldeia. E a amiguinha da Gabriela, ela pegou uma malária muito forte. E e aí a alimentação, muitas vezes desnutrida e tal, felizmente veio a óbito. Aí chegou a notícia na aldeia, uma aldeia que estava ao lado assim, uns 100 metros da nossa casa aqui, terreno da missão aqui, uma aldeia lá. E aí começou as conjecturas, levou malária, diagnosticado, tudo certinho, mas não. Qual foi o espírito que entrou nessa vida? Não tem como separar isso. E é interessante essa cosmovisão de tudo junto. Sim. Eu estudei há pouco tempo com um estudante também de Moçambique. Sim. E a gente fala assim, compartilha com a gente a arte de Moçambique.
Aí ele ficou pensando, arte? Que é arte? Não conseguia, assim, diferenciar o que é arte, o que é dentro da cultura, porque fala de Moçambique, aí mostra Moçambique através da arte. Então, assim, tudo, religião, arte, É o tudo. cultura. Sim. Então, quando o cristianismo chega, quais seriam essas barreiras mais difíceis que vocês perceberam para mostrar essa... Que não é só religião também, o cristianismo também é o todo, né? Aí uma também cosmovisão, né, é um completa. estilo de vida, é uma visão diferente de mundo, né? De reino de Deus. É. A primeira coisa que eu penso é que, nessa linha mesmo que vocês estão falando, de uma maneira simplista, vamos dizer que nós ocidentais separamos. A gente vai para a igreja, a gente consegue colocar numa caixinha igreja, uma caixinha nosso trabalho, nossa escola. Lá não. Então, tudo faz parte, a religião faz parte de toda a sua vida, seus pensamentos, as suas doenças. E então o missionário realmente tem que se preparar. Essa é uma barreira muito grande, porque você vai ter que conviver com ele, explicar e passar isso. Por exemplo, se ele perdeu uma filha, se ele está doente, se ele perdeu dinheiro, e como que eu vou ganhar dinheiro. Então, tudo, em toda a vida daquela pessoa, você vai ter que estar presente. Eu lembro que eu falava assim, lá em Guiné-Bissau, eu brincava com o Basílio, se alguém da igreja quebrou uma unha, eles vêm contar para o pastor. Então, assim, é realmente você viver, e você tem que ter essa ideia, que você não vai lá no domingo, você vai pregar e voltar para sua casa, você vai viver cotidianamente com aqueles membros. Eu acho que é uma dificuldade para hoje. Uma dificuldade para os nossos missionários ocidentais, porque a gente fala assim, é religião uma coisa, é cristianismo uma coisa, e a gente, porque nós vivemos como você estava falando, né? Igreja, coisas de Deus é uma coisa. Agora, quando eu vou para a escola, quando eu vou para a faculdade, quando Trabalho, eu outra estou na coisa. sociedade, quando eu Há vou uma departamentalização, no médico, né? a gente departamentiza, mas Sim. talvez seja uma barreira difícil para o missionário, da compreensão do missionário, né? Isso. É uma barreira, eu acho difícil. Lidar, né, e criar essa visão que tudo envolve tudo. E que, na verdade, eu vejo até algo muito interessante nisso. Porque quando nós separamos, parece que essa ideia de secular, de sacro, eu acredito que tudo foi feito para a glória de Deus e tudo envolve as orientações, a mão de Deus, a presença de Deus na vida, né? Sim. Então eu vejo que é um ponto de partida muito assim interessante, somente requer direcionamento, né? Direcionamento em cima de algumas, até mesmo de realidade da vida. Por exemplo, a questão do animismo, muito invocação aos espíritos, às práticas, tudo. Então ele já nasce nesse contexto. Ele, desde o ventre materno, já tem contato. Então, essa é a realidade. E muitas vezes, por isso, eles atribuem, por exemplo, uma malária a uma questão do mundo espiritual. Então, como lidar com isso, né? Como lidar com isso? Apresentando o evangelho, orientando, mostrando que, por mais que eu sei que precisa haver uma ação de Deus mesmo na vida daquela pessoa, para entender, para tirar isso que ela recebeu, essas tradições orais, esse conhecimento oral, que é fortíssimo, e ela começar a entender, não, aconteceu uma malária, veio a ciência tal, estava também dentro do plano soberano de Deus? Sim. Sim, estava dentro do plano soberano de Deus, tal, para até você caminhar junto e ir mostrando com o tempo e o Espírito ir trabalhando e trazendo essa liberdade dessa tradição que é muito forte, é muito forte. É muito forte, não é tão simples assim você chegar e falar e as coisas mudar. Não, tá certo, pastor, eu entendi, tá tudo bem. Porque na hora que a coisa chega, aperta, aquilo aciona, dá um start, e a pessoa, quando menos espera, ela já tá vivendo aquilo. Por isso que eu acho que deveria ser um ponto assim, bem de atenção, porque a gente tem visto assim muito crescimento das igrejas na África, mas
que tipo de crescimento, que tipo de discipulado, que tipo de entendimento de cristianismo estão tendo, né? Por isso é que esse papel de acompanhar para poder entender e restaurar a cultura, a cosmovisão, tudo, né? Isso vai requerer muito esforço dos missionários e tempo, perseverança. Perseverança, dedicação. E falando sobre essa questão de tempo, a gente vem antes da chegada do missionário no campo, né? Então tem umas, poderíamos dizer, secundárias a essa questão de uma boa teologia, de um bom discipulado, a questão da língua. Então a gente vê que muitas vezes você vai passar por uma barreira que vai ser difícil, mas é necessário você falar na língua do povo. Nós tivemos uma experiência já em Senegal, quando Basílio teve que pregar numa igreja serê, né? E Basílio, no contexto de Senegal, que também tem muitas línguas, francês, aí vem o Wolof, que é uma das principais, que você tem que falar o francês para resolver algumas coisas. O Wolof é uma mais geral, como crioula em Guiné-Bissau, mas Basílio tinha que pregar numa igreja serê. E ele decorou um versículo em serê. Ele não fala serê, mas ele decorou um versículo. E a igreja ficou encantada com um versículo. Imagine quando ele fez uma visita, mas imagine você falar a língua. Então isso é uma coisa que os missionários têm que se dedicar. Não é uma coisa simples, às vezes pode ser simples para alguns, mas vai ser mais simples para outros. E outra questão também é nós tirarmos os nossos óculos, como Basílio sempre fala, e deixar nossa cultura. E entender os aspectos culturais. Não há aspectos piores, não há aspectos... Às vezes você pode considerar melhor, mas pensar nos aspectos daquela cultura como africano como diferente. E olha, ficamos 10 anos em Guiné-Bissau e saímos ainda sem conhecer muita coisa. Nós tivemos uma experiência interessante com 7 anos, né? 7 anos, que nós emprestamos um item para os jovens, fazer um item da igreja, um balde, e eles quebraram o balde. Eles fizeram uma festa e quebraram. E numa pregação de um jovem, numa reunião de domingo à noite, né, ele pregou assim: então, se você emprestar um balde, ele não trocou nem o objeto. Se você emprestar um balde para o seu irmão e ele te pedir para pagar, ele não conheceu o perdão de Jesus. E aquilo foi assim bem triste, porque tinha chegado um casal de missionários, a gente já tinha 7 anos no campo. E a gente falou, como que nós vamos fazer para esses jovens aprenderem a cuidar das coisas? E nós decidimos, na nossa inocência missionária, a fazer eles pagarem. Era uma coisa muito barata. A gente achou que ia ser uma coisa simbólica. E depois, conversando com alguns nacionais, eles falaram que a cultura africana, a cultura naquela região, você não é... Como é que fala? O perdão não requer restituição. E aí, nós chegamos... Aí a gente estava vindo para o Brasil, eu chamei o líder dos jovens e falei assim, olha, na Bíblia existem versículos de restituição, na Bíblia existem versículos de perdão. Então, entre nós tem Jesus. Eu quero te pedir perdão se eu ferir sua cultura. Ele falou, missionária, me perdoe. Então, levamos 7 anos para conhecer esse aspecto. Então... só para frisar, o trabalho missionário africano é dedicação. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas o primeiro passo é você tirar seu óculos e observar, procurar os nacionais, ouvir mais do que falar. E tentar entender para que a gente não tenha tantos erros como... se a gente colocasse a nossa cultura, não respeitasse a outra cultura, não entender e não procurar entender. Nossa percepção de vida, Isso. Então, exatamente, essa questão do perdão, por exemplo, existe os dois. Se alguém fez alguma coisa e ela não tem como te restituir, o perdão é liberado tanto, mas se existe uma condição, a Bíblia fala também de restituição. Então, porque muitas vezes esse princípio eu estive observando
que pode levar por um extremo. Um jovem empresta a bicicleta do outro, usa de qualquer maneira e na cabeça já diz, eu chego lá só peço pedir perdão e pronto. Uhum. Entendeu? Então, Trabalhar isso requer exatamente. muito Essa tempo. aí traz o evangelho, explica, vai trabalhando, vai mostrando Sim. de acordo com as escrituras e orientando. Mas isso aí é uma questão. Uma vida De inteira. vida. Já. Não, vou resumir aqui. Um jovem da igreja, eu parei o carro na frente de casa, um jovem da igreja chegou e colocou a bicicleta dele atrás do carro. Encostou atrás do carro. E um técnico estava consertando lá a antena de televisão e ele falou, Basílio, pega uma peça lá no centro. E eu saí correndo, entrei no carro, engatei ré. Quando eu dei a ré, a bicicleta do jovem da igreja. Aí a Giza tinha uma bicicleta quase igual. Eu peguei, dei a bicicleta da Giza. Ele foi para casa dele. Sabe o que o pai dele fez? Falou para ele? Vai lá e devolve a bicicleta da esposa do pastor. Se você desculpou ele, por que você tá com a bicicleta? Uhum. Voltou para devolver a bicicleta. Aí eu falei, não, você continua, deixa a sua aqui, eu vou ver o que eu aproveito da sua. E a bicicleta ficou conhecida, a bicicleta da Giza, a bicicleta da Giza. Porque eles emprestavam entre Você entendeu? eles. O perdão, E a questão eles do perdão, falavam hein? assim, empresta a bicicleta da Da Giza. Eu vi eles Podia falando. ser assim. Você entendeu? Não ficou a bicicleta de ninguém, era da Giza, então todo mundo podia Da Giza, usar. ele estava usando, mas era da Giza ainda. Você viu que não houve um pagamento. Eu fiz o pagamento e o pai dele Sim, na fez tua ele voltar cabeça, na minha você cabeça. restituiu, mas Sim. na cabeça dele, ele te perdoou. Você não precisava restituir. Exato. É muito Pra gente ver como que é profundo pra gente complexo, né? entender. Às vezes, Sim. se é algo tão simples como uma bicicleta, um balde, pode gerar tanto, imagina o evangelho, né? Que é sempre contracultural, como Sim, exatamente. leva tempo realmente para Claro. E aí a necessidade de discipulado, de acompanhamento, de viver, acompanhamento, porque até na de viver. antropologia a gente estuda, né? Antropologia missionária, a gente estuda isso, né? Sim. A pessoa, quando fala de religião, não é aquilo que ela diz que ela crê. É como ela vive, então você tem que observar como ela vive, porque às vezes ela fala que ela crê em Deus, Sim. mas aí como você falou lá, a questão também do sincretismo, né? Mas na hora que alguém morre, na hora que alguma Sim. coisa aperta, o E que aí? ele vai fazer? Ele vai oferecer um negócio, então ele não é cristão, então assim, não é o que a pessoa diz crer que ela crê, você tem que observar o estilo de vida, o que ela vive, Sim. quando acontece alguma coisa ruim ou boa, o que ela faz, então é essa observação, e aí a observação leva muito tempo, né? Sim. Pra gente passar por causa do tempo para Senegal, eu queria só resumir o que é o animismo, né? Talvez algumas pessoas que estão ouvindo nunca ouviu falar de animismo, não conhece, só resumido o que é o animismo. O animismo é uma crença, né? Que está aí. Eu acredito no contexto africano, vários países, todos os países são animistas, onde eles falam de uma crença tradicional africana, onde há adoração aos espíritos, a questão de totismo, esse uso de grigris, essas coisas, cerimônias, com árvores frondosas, onde tem Natureza, né? lugares sagrados, onde eles levam o leite, levam o vinho, e tem aquele contato ali. As balobas também, chamadas balobas, né? Que são lugares onde eles invocam os espíritos. Então, só essa prática religiosa deles, que é algo milenar e faz parte do povo africano. E envolve tudo. Nas casas, até na frente de cada casa tem uma palhoçazinha aonde está, por exemplo, que na Bissau eles falam o Irã, né? Onde está o espírito protetor daquela casa. Ou alguns colocam dentro de um chifre alguma coisa e guarda em cima na porta da casa. Então é exatamente essa diversidade aí. E isso vai passando de família para família. Por exemplo, tem se o avô morre, passa para o outro, vai passando. Sempre para o mais velho. Certo. E com sacrifício também. E sacrifício. Até nos funerais, você vê sacrifício quando uma pessoa morre, dependendo da sua etnia. Por exemplo, Balanta, eles engordam o porco por muito tempo. Isso. E eles matam, sangram e fazem aquele ritual Sim, no funeral da pessoa, de sangrar, de invocar os espíritos. Então, assim, por todas as etnias, eles têm sacrifícios de animais também. Então, sangue sempre
participando desses. Que acaba sendo também Ponte. uma ponte para falar Sim, de Jesus, com certeza. certeza. E se a gente não vai passar de Guiné-Bissau, a gente não vai chegar em Senegal, e a gente já está correndo com o tempo, porque a gente queria saber um pouquinho também essa ida de vocês para o Senegal, como é que foi? Muita coisa semelhante, com certeza tem semelhanças, mas tem também diferenças, né? Senegal é um país ali que faz fronteira, né, com Guiné, está mais ou menos 780 quilômetros de Guiné. E quando nós saímos de Guiné, viemos para o Brasil, aí começamos esse processo aí de retornar ao campo. E como em algumas férias tivemos a oportunidade de conhecer Senegal, começamos a ver nesse sentido com relação ao Senegal. Mas Senegal é uma outra realidade totalmente diferente. É um país hoje que está em torno de 96% muçulmano. Uau. 96%? 96%. Imagina, 4% para não cristãos ou E cristãos outras, e outras religiões, né? Sim. E é um país colonizado pela França, um contexto mais de estrutura logística bem mais avançada, com uma capital, Dakar, hoje 3 milhões, 4 milhões de habitantes. Então, temos alguns pontos comuns, nós podemos ver alguns pontos comuns, mas é uma realidade totalmente diferente. Tivemos que chegar e começar basicamente novo, também do zero, desde o aprendizado da língua, né? Do aprendizado da língua. E essa é uma coisa interessante que nós tomamos para a nossa vida. O missionário mudou de campo, você tem que entender que você é uma criança novamente. Porque se você vier, por exemplo, nós tivemos 10 anos de Guiné-Bissau, mas a gente era criança em Senegal. Então, nós fizemos esse processo, a gente tentou, né, fazer esse processo de observação novamente, de ouvir as pessoas, para não cair no erro de saber, nós temos experiência em Guiné-Bissau, mas não. Ao mesmo tempo que tem semelhanças, é totalmente diferente. Então, você reinicia esse processo de observação, aspectos culturais que vão te ajudar muito no sucesso ministerial, no aproximação com as pessoas. É bem interessante isso. Porque a tendência natural é que tenho 10 anos de continente africano, vou tirar de letra. A tendência natural é a pessoa usar, mas não é. Foi para um outro país, está dentro do contexto, dentro do continente, está dentro do contexto africano, mas existem muitas coisas diferentes e precisa entrar nesse processo novamente de aprendizado. Isso é importante, né, você compartilhar, porque assim, um país que ainda faz fronteira, porque normalmente quando a gente fala de África, a gente pensa que é tudo uma coisa só, todo mundo pensa igual, mesma religião, mesma coisa. Exatamente isso. E um país com fronteira um do outro, tão próximo, e como vocês falaram, totalmente diferente, outra língua, outra cultura, outra religião, outra forma de ver o mundo, outro aprendizado do zero de novo. Né? Sim. Porque a gente acabou vendo experiências de outros colegas mesmo que achavam que era parecido e a gente acaba tendo problemas. Então, com o erro dos outros, a gente já conseguiu aprender um pouco disso. Pode falar. E foi difícil essa questão da língua, né? Porque daí vocês tinham acostumado agora com o crioulo, né? Aprenderam ali, agora tem que aprender o Wolof e o francês, né? E aí eu já para mim, já foi um pouco, porque já uma quilometragem de 10 mil quilômetros aí, depois de chegar e entrar para a sala de aula e pegar, mas graças de Deus, somente graças de Deus, o francês, né, que fomos geralmente a PMT, o primeiro ano, o missionário tem que dedicar ao aprendizado da língua ali e tal. Então, tivemos fazendo, e a graças de Deus, não foi fácil, quero dizer para vocês, não, tinha dia que eu sentava e falava, será que realmente essa língua vai entrar na minha cabeça? E nós temos a questão do contexto familiar, né? Uma situação é um missionário e solteiro, ou solteira, e você não ter outras atribuições. No nosso caso, nós tínhamos já 3 filhos, para Guiné-Bissau fomos sem filhos. Sim. Em Senegal, nós já estávamos com 3 filhos. Então, é aquela adaptação dos filhos, dinâmica familiar, e o missionário ter que dividir o seu tempo para estudar. Não é fácil. A cobrança, e você tem que falar. Então,
é complicado. E a adaptação dos filhos também à nova cultura na escola, exatamente. nova Aí não é língua. só a adaptação dos pais, missionários, mas os pais também fazem parte da adaptação dos filhos. Sim, mas a questão da língua, a nossa experiência, o que nós temos observado nesses 20 anos, claro, com exceções, mas os filhos aprendem muito mais cedo que os pais. Então, nossos filhos com 6 meses estavam falando muito bem, nós demoramos bastante assim para aprender, mas os filhos, na questão linguística, não. Foi muito rápido. A adaptação maior foi na questão cultural. Para eles foi muito difícil sair de Guiné-Bissau, um país mais livre, um país muito mais tranquilo, para ir para um país muçulmano, principalmente na escola. Num contexto geral de África, tem muita punição nas escolas. Então, os professores batem, pune, coloca de joelho. Nossa filha mais velha mesmo teve uma experiência de ter que ficar de joelho, nem falava a língua ainda. Nossa. Então, o colega falou, essa turma desse lado estava conversando. Então, foi muito difícil. E a gente teve que ficar junto com eles nesse processo de adaptação da cultura. Como que você vai entender que você está sendo punida por uma coisa que você não fez e aceitar essa punição que você nunca recebeu, fazendo parte da cultura. Então, é bem complicado. Aí que é importante da esposa e o marido, os dois entenderem o chamado missionário, porque senão é outro inferno, né? Dentro de casa, vambora. Numa dessas, a mãe já fala, não, vamos embora desse país. Foi né? o que Então, nossa filha falou, eu não volto mais nessa escola, eu não volto mais nessa escola. Eu nunca mais eu quero voltar aqui. Mas aí eu fui conversar com ela, né? Falou, vamos entender, não a partir da nossa cosmovisão, do nosso entendimento, mas vamos entender a partir dele. Do professor. Quando o professor, eu fiz a pergunta para ela, quando houve essa punição da parte dele, você pensa que estava ali 100% de maldade ou ele tinha uma perspectiva de te corrigir, de educar, a partir da compreensão e da perspectiva cultural dele? Aí ela falou, é mesmo, né, pai? Não tinha pensado nisso. Porque, na verdade, eles receberam, essa é a forma de educação. Sim. Eles receberam. Apesar de eu ter dito para ela, o papai não concorda, o papai não foi bom para você. Mas vamos entender a partir da cultura dele. E, na verdade, ele não tinha 100% de maldade, ele queria te ensinar alguma coisa. E aí voltou amando a escola, amando o professor. Então, agora, se eu chegasse já e tu, aí o processo... Tem que ajudar eles também nesse processo de adaptação, né? De entender o outro. Entender o outro, a cultura. E nessa questão de plantação de igrejas, como é que foi? Tiveram algumas alegrias? Como é que foi o ministério? Olha, quando nós chegamos no Senegal, nós começamos a reunir a gente, eu, a Giza e os filhos, no bairro onde nós morávamos, né? E aí depois fomos com essa perspectiva, com esse projeto, mas surgiu uma necessidade lá de um grupo que já estava reunindo no Animaris, que era um trabalho presbiteriano também, e que estava sendo encaminhado pelo reverendo José Adilson. Surgiu uma necessidade lá e aí nós saímos dessa célula e fomos para esse grupo e estivemos servindo ali durante o tempo. Foi um momento bem abençoador, bem gratificante, bem edificante tanto para as nossas vidas como também para a vida das pessoas. Mas no início, assim, quando nós estávamos em casa, é bem um pouco meio complicado você fazer a escola dominical, tá só ali com família, iniciando do zero. Tinha final de semana que era um pouco meio assim. Ainda bem que já tinha pelo menos 5 pessoas. Sim, já estava com 5. Mas é uma experiência boa, só que em alguns momentos você tem alguns... Sim, com certeza. E já foi bem diferente de Guiné, que já tinha a igreja, né? Isso, Guiné nós já pegamos o trabalho caminhando. E a questão da língua também, que dificultou, porque esse primeiro ano nós tivemos que aprender a língua. Então, o que Basílio fez? Até saiu
podcast, Teve né, isso, no Natal. Não Uhum. lembro que ano que foi. E ele, então o que lembro, Basílio professor. fez? Ele ficou evangelizando morador de rua. O que ele fazia? A gente até brincava que falava o Ministério Foninho. Ele ia conhecer um senhor, e esse senhor Richard, ele ficou 2 anos e 7 meses. Ele fez até um banquinho, mandou fazer um banquinho para ele sentar com o Richard. Foram 2 anos e 7 meses que Basílio sentava com ele diariamente e colocava o foninho no ouvido dele para ele ouvir a Bíblia. Quantas vezes? Como que ele... Ele ouviu em francês, ouviu também na O língua Novo dele minar, Testamento, né? O Novo Testamento, tal. em francês e Uma na língua forma. dele minar. Ele usou isso, e com essa experiência de Basílio evangelizando ali no nosso bairro mesmo, as pessoas passavam e olhavam e perguntavam, porque todo mundo, principalmente para o muçulmano, é muito interessante você fazer boas obras. Então eles falavam: nossa, você é bom, você é parente? Primeiro eles perguntavam: você é parente dele? Basílio falou assim: não. Quem é você? Eu sou um servidor de Deus, ele falava. Nossa. E aí surgiu uma rede assim de pessoas que depois Basílio teve a oportunidade de evangelizar. A gente tinha uma lista grande através desse rapaz, Uau. que veio a óbito, e Basílio teve a oportunidade de fazer o funeral dele, pregou para muitas pessoas, então foi bem interessante. Essa foi a integração dentro da questão ali da sociedade ali do bairro, aí onde nós morávamos, foi através desse senhor de rua. E que era um caminho para a universidade, tinha alguns jovens que passavam ali, por exemplo, Jean Luiz, Alexi, eram 2 jovens que passavam todos os dias e dava uma moedinha lá para esse senhor, e eles me viam todo dia lá, quando eles iam para a universidade, e começaram a perguntar quem era eu, e eu sempre respondia, né, como servo de Deus. E o que ele está ouvindo aí? Eu falava palavra da vida. E aí fomos desenvolvendo, e através disso o bairro, o pessoal do bairro, os universitários, alguns que passavam por ali, acabaram ficando me conhecendo. Uau. E aí vocês conseguiram começar uma igreja, um ponto de Aí, pregação? não, aí esse jovem foi mais encontros pessoais de compartilhar o evangelho com eles, porque aí depois nós fomos lá Assumimos o fomos pro trabalho. Ano Marista, fomos para aquela outra. Tá. Esse aí No foi mais trabalho. no início mesmo. Aí depois nós fomos lá para aquele grupo que já estava se reunindo. Mas até hoje Basílio Sim. tem contato com as pessoas que ele Sim. trabalhou Até há hoje. 13 anos, 10 isso. anos, então nós já estamos quase 3 anos Eu recebo alguma. Porque eu ainda não mudei, eu tenho o meu WhatsApp, o meu número de WhatsApp é do Senegal ainda. Então, E eu procurei manter, porque até hoje ainda recebo ligação, contato e a deles. gente sempre Acaba discipulando. Né? trazendo Legal. a memória. Aí então aquela- vocês depois foram para uma igreja e deram continuidade a outro ministério sim. no tempo que vocês ficaram Sim, no Senegal. Sim. Inclusive hoje quem está lá é a igreja presbiteriana lá do Ano Marista, o pastor Demba Biai. Demba Biai, ele veio para o jovem Brasil, na era um época. jovem na época. Ele estava na igreja como um jovem e a gente preparando sala de batismo, ele que estava ali no meu lado, fazendo a tradução, as coisas tudo. E hoje ele voltou, ele está lá como pastor da igreja. como Ai, pastor que da benção, igreja. já Que é um legal. líder nacional. E o nosso Essa- tempo está correndo Tá voando. demais. Eu queria segurar o tempo aí, mas antes da gente finalizar, a gente você poderia falar um pouquinho sobre o projeto de vocês hoje com os quilombolas no Brasil? Ah, legal. Então, nós retornamos, né? Retornamos do continente africano e ficamos sabendo dos quilombolas, né? Que são aí o pessoal que tem uma ligação com o povo africano, tudo. E nós fomos para o litoral norte para um quilombo. E ali começamos a desenvolver um trabalho junto com aquela comunidade. Servimos 2 comunidades, né? Servimos uma comunidade na Rio Santos, 2 quilombos, compartilhando o evangelho, fazendo visitas, tudo, mas é uma realidade não como africana, né? Um pouco diferente, mas foi uma experiência muito interessante. E as primeiras palavras que chegamos nessa comunidade a qual nós estamos é que nós estamos ali para servir. E nós tivemos me apresentei como missionário, que moramos, né, na África durante esse tempo, e que nós estamos ali para servir aquela comunidade naquilo que eles, nas suas necessidades.
e que nós Começaram éramos como- missionários. Começaram como criança de novo, né, Gilson? novo. Quando estava na Aí adolescência, estabelecimento, voltou. mesmo dentro da nossa realidade, né, dentro do Sim. Brasil, com língua portuguesa, tudo, você tem que aprender algumas coisas, tem que estar observando e aprendendo e vendo a dinâmica da comunidade, as questões que acontecem. E graças a Deus foi um processo assim bem interessante, porque hoje nós temos um nível de conhecimento, de amizade e de confiança muito bom. Legal. Muito bom, que já podemos dizer que somos da casa. Talvez Podemos errar dizer- menos, né? Porque vocês já erraram muito, agora com mais cautela. Essa experiência, É né? verdade. E aí estamos ali. O trabalho tem boas projeções, e cremos que Deus vai dar continuidade nesse processo aí. Uhum. Bênção, quilombo. né? E porque nós temos várias comunidades Comunidades quilombolas quilombolas. que precisam Sim. de uma presença do evangelho nas comunidades, né? Nas comunidades, exatamente. É um São- desafio aí, né? Povos minoritários. São quilombos muitas vezes perto até da cidade, alguns mais distantes, mas muitos perto da cidade, que alguns ainda precisam de um trabalho missionário, transcultural, às vezes nacional, mas com perspectiva para que futuramente as igrejas abracem esses Abracem, quilombos isso. por causa da proximidade. E a gente crê e ora por isso, para que as igrejas se envolvam com os quilombos, as igrejas presbiterianas locais das cidades, e que seja um trabalho da própria igreja, estando perto, dando apoio para aquelas Legal. comunidades. Deixa uma palavrinha final, Basílio, também para as igrejas, para aqueles que estão nos ouvindo, talvez, né, que querem ser missionários também, que estão nessa caminhada aí com esse sonho de serem missionários. Deixa uma palavrinha final para eles. Para as igrejas, eu gostaria nós somos exemplos, né? Nós somos exemplos de vocações que surgiu dentro do contexto eclesiástico. Então eu gostaria de desafiar aí os meus colegas de ministério a realizar essas conferências missionárias e desafiar essa nova geração. E Deus, na sua infinita graça, assim como foram conferências distintas uma da outra. E vários outros que nós não comentamos que saiu da nossa igreja, tanto pastores como missionários. Então, incentivar a realizações de conferências missionárias, convidar a agência a ir até a sua comunidade, mostrar a realidade, os planejamentos estratégicos, a PMT, por exemplo, a visão dela de alcançar os povos não alcançados, trazer essa proximidade da igreja com a missão e o campo missionário. E assim Deus vai, de fato, tocar nos corações de jovens e a seara que tem poucos trabalhadores. Vai haver um levante de Deus aí com muitos trabalhadores para alcançar aqueles que nunca tiveram oportunidade de ouvir a respeito de Cristo. Nós estamos aqui no Brasil, né? Temos versões da Bíblia, mais de 30, não sei quanto. Bíblia, Jesus para todo lado, mas tem muitas pessoas que nunca tiveram oportunidade ouviram, né? de ouvir. E a minha palavra é como mãe, né, de 3 filhos. Quando as pessoas perguntam, você ficou 20 anos? Eu falei, passou tão rápido. E para as pessoas que desejam e que Deus tem chamado, nunca esquecer que Deus está presente conosco. Existiram dificuldades, sim. Mas eu tive várias experiências com bebês pequenos, doenças, malárias, mas assim, a presença de Deus sempre conosco, nas dificuldades, e passamos e trazemos excelentes recordações, inclusive nossos filhos têm desejo de voltar. Glória Então, a Deus. Isso é, pro isso contexto é uma grande africano. vitória. Bênção, bênção. Nós agradecemos muito o tempo de vocês. Vocês agora estão no Brasil. Se alguma igreja quiser entrar em contato, qual é o seu contato? Agora eu estou... O WhatsApp, né? Sim. O WhatsApp é o mais, né? 221 77 187 2143. Isso, obrigada aí. Se alguém quiser entrar em contato, Sim, depois... já está aí o contato aí para poder visitar, chamar para uma conferência, compartilhar Sim. um pouquinho mais dessa experiência e muito mais, com certeza. O pessoal da SAF também pode convidar a Gissa para a Gissa Sim. também falar, com certeza vocês vão aprender muito.
Kleber, e o nosso Isso. tempo acabou, né? Tá chegando. E também tem no nosso site, né? apmt.org.br. Lá tem a página dos missionários. Só procurar lá por Basílio ou Gislaine que você encontra a página deles. Lá tem o contato deles, tem mais informações sobre contato deles, como você pode entrar em contato e convidá-los aí para participar de uma conferência ou pregar numa igreja domingo e compartilhar mais, né? A nossa ideia aqui não era esgotar, né? Não dá para falar de 20 anos em uma hora, mas a ideia é deixar esse gostinho mesmo para que vocês possam entrar em contato e convidá-los para ouvir mais do que Deus tem feito através da vida deles. E se você também não conhece o podcast da PMT, se esse é o seu primeiro episódio, né? Só buscar por podcast Missionando nas plataformas digitais, seguir, curtir, compartilhar com outras pessoas e que Deus abençoe e até o próximo episódio.